Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quero agradecer aqui ao carinho, à recepção do Darlon. Me deu um branco no seu nome agora. Darlon. Desculpa, Darlon. Minha memória está péssima depois da convite. Mas a recepção maravilhosa, o convite já feito há um tempo, e a recepção que o Senhor tem, a igreja tem dado aos irmãos, já tenham sido bem acolhido aqui. Meus irmãos, eu fui convidado para falar na conferência que tem como tema devoção. E eu quero trabalhar esse tema à luz de um texto da carta de Paulo aos Gálatas. Abra sua Bíblia, por gentileza. A sua Bíblia você vai abrir em Gálatas capítulo 5. Vamos fazer uma exposição aqui de alguns versículos do 18 ao 24. 18 ao 24. Eu vou ler numa versão chamada NAA, Nova Almeida Atualizada. Se você estiver acompanhando pelo celular, procure nessa versão para que você possa ler junto comigo. Gálatas 5, a partir do versículo 18. Todos acharam? Amém. Vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Quando a gente fala em devoção, a gente está usando uma palavra que ela tem o mesmo sentido da palavra consagração. A palavra devoção, na língua portuguesa, ela vem do latim e ela é derivada de uma outra raiz grega, que é a mesma de consagração ou de santificação. Algo que é separado, algo que é colocado ao lado e dedicado a Deus. Esse é o sentido de devoção. E um dos maiores inimigos da devoção, da vida devocional, e vida devocional não é aquele momento apenas que eu faço ali uma leitura da palavra de manhã, como uma oração. A vida devocional é um estilo de vida. E o maior inimigo da vida devocional é a carne, a nossa natureza pecaminosa. Todos nós, quando ouvimos a palavra carne, nós temos uma tendência a pensar na carne como o corpo humano, como se fosse meramente um pecado que é externado pelo nosso corpo. Isso é até natural, porque de fato na Bíblia, em alguns momentos, a palavra carne também significa corpo, mas não aqui. Quando Paulo está falando das obras da carne, ele não está falando meramente das obras que nós fazemos com o corpo. Ele está falando, acima de tudo, dessas obras que são produzidas pela natureza humana. E não só pela natureza humana, mas pela natureza humana decaída. E essas obras da carne, ele chega a falar que elas são manifestas, são conhecidas, são evidentes. Essas obras da carne todos nós de alguma forma conhecemos, elas são bastante claras. E aqui todas elas manifestam um tipo de vida
que não é uma vida do reino de Deus. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: quando a gente pensa em eternidade, quando a gente pensa em salvação, a gente pensa no céu. A gente pensa que a gente vai um dia morrer, ou que Jesus voltará e que a gente vai para o céu. A Bíblia, porém, ela trabalha uma outra dimensão a respeito da salvação. A salvação na Bíblia não é meramente morrer, escapar do inferno e ir para o céu. A salvação, ela tem a ver com um processo contínuo de santificação. Ela tem a ver com um outro processo. Ela tem a ver com um processo em que a minha vida, ela passa a espelhar o céu hoje. Não é que eu vou um dia morrer e ir para o céu. Isso vai acontecer. Não é meramente que eu vou morrer ou que Cristo voltará e eu vou para lá. Isso vai acontecer. Só que a dimensão bíblica da salvação, ela já está antecipada. Essa realidade do céu no futuro, ela já se faz presente hoje. Por isso que a Bíblia, ela nos chama de cidadãos do céu, ou embaixadores do céu, ou embaixadores do reino. A ideia que Paulo quer transmitir aqui é que a minha vida hoje, no presente, já espelha a vida que eu vou viver na eternidade. Em outras palavras, eu não posso viver hoje os valores e o modo de vida do inferno. Eu não posso viver hoje os valores e o jeito de ser do inferno. Não há como eu viver o jeito de ser do inferno. Não há como eu viver o jeito de ser das trevas e caminhar um dia lá no futuro na luz. Não há como. Por isso que quando Paulo ele lista essas obras da carne, e lembre, a lista aqui ela não é exaustiva. Ele não está citando todos os pecados do mundo. Ele está aqui pegando alguns dos pecados comuns e trazendo uma lista representativa, uma lista condensada. Mas aí ele termina essa lista dizendo: declaro a vocês, como antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por que Paulo fala isso? Porque é uma questão óbvia. Não há como herdar o reino de Deus se eu estou vivendo os valores do reino das trevas. Se eu já estou caminhando um caminhar do reino das trevas. Para herdar o reino de Deus, é claro que tudo isso depende da graça do Senhor, dessa salvação que é externada pela graça de Deus, mas a graça de Deus me transforma de tal meio que eu passo a viver os valores do reino de Deus. E esse é o ponto. E esses valores vão ser bem expressos aqui no decorrer dessa mensagem, quando a gente chegar aqui no versículo 22. Mas volte primeiro aqui no versículo 19. Paulo começa assim: as obras da carne são conhecidas. E ele cita 3 obras no versículo 19: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Observe aqui: imoralidade sexual, impureza, libertinagem. 3 pecados sexuais. É natural quando a gente pensa em pecado, a gente pensar em queda sexual. É quase que automático. Especialmente na nossa tradição evangélica, na tradição cristã de maneira geral, a gente associa pecado à desordem sexual. E Paulo reforça isso aqui. Ele cita 3 pecados sexuais logo de cara nessa lista. Mas eu quero que você observe aqui comigo a sequência da lista. Nós temos idolatria e feitiçarias. Então, o primeiro grupo de pecados, primeiro é o grupo dos pecados sexuais. O segundo grupo de pecados são os pecados do culto, a feitiçaria e a idolatria. Observe comigo aqui um terceiro grupo de pecados. Eu quero que você pule um pouquinho e vá lá para o versículo 21. O terceiro grupo de pecados são as bebedeiras e orgias.
Esse é o terceiro grupo. Aqui tem a ver com uma vida descontrolada, uma vida sem domínio próprio, uma vida totalmente desregulada e tomada pelo exagero. Seja pelo exagero da comida, da bebida, das festas, Paulo ainda faz esse grupo. Agora eu quero te destacar aqui com vocês um quarto grupo de pecados. E volte lá para o versículo 20. Lá no final do 20 ele fala: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Olha que interessante. Pecados sexuais, Paulo cita 3. Pecados de culto, Paulo cita 2. Pecados que envolvem exageros, Paulo cita 2. Agora, pecados de relacionamento, eu quero que você conte comigo. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Cita 8. 8. Quando a gente pensa em carnalidade, a gente pensa em pecados sexuais. E é verdade que a carnalidade envolve pecados sexuais. Quando a gente pensa em carnalidade, a gente pensa em pecados do exagero. É verdade que a carnalidade envolve pecados do exagero. Mas sabe uma coisa que a gente pouco pensa? Isso de maneira geral, não importa se você é de uma igreja contemporânea como essa, se você é de uma igreja tradicional, se você é de uma igreja pentecostal, não importa. É uma tendência de todos os cristãos. Quando a gente pensa em carnalidade, raramente a gente pensa que o centro da carnalidade são pecados de relacionamento. O relacionamento é o que pesa nessa lista. 8 dos pecados que Paulo cita, dos 15 pecados que Paulo cita, 8 são pecados de relacionamento. Pense comigo. Se você voltar um pouco aqui na Bíblia, em Gênesis, lá na queda, qual foi a primeira consequência da queda? Quando chega Deus ali no jardim e vai falar com Adão, a primeira consequência é uma frase bastante impactante que Adão fala a Deus. Uma frase que você já tem na sua cabeça. Quando Deus pergunta o que havia acontecido, Adão fala: olha, a mulher que tu me destes, me deu essa maçã e eu comi. A maçã não, desculpa, o fruto. A Bíblia não fala maçã. A mulher que tu me destes me deu esse fruto. Essa frase de Adão é uma frase bastante interessante, porque ele expressa 2 pontos. Ele expressa que há 2 pessoas culpadas ali. A primeira pessoa culpada é Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. Eu estava sossegado aqui. Eu estava de boa. Os animais, cada um tinha o seu par. Eu estava feliz. Mas o Senhor resolveu me dar uma mulher. E essa mulher que o Senhor me deu, a segunda culpada, ela me entregou esse fruto. E quando Deus vai falar com a mulher, foi a serpente que me deu, ou que me indicou esse fruto. Eu quero que você entenda aqui que a primeira consequência do pecado foi a desestruturação do relacionamento. A primeira consequência do pecado foi criar uma barreira chamada desconfiança e culpa alheia. Olha, a culpa, no fundo não é minha, a culpa é sua. A culpa é do outro, a culpa é desta mulher, a culpa é deste Deus, a culpa é desta serpente. Eu sou inocente nessa história. Eu caí aqui de gaiato. Mas o fato é que essa expressão de Adão é uma expressão de alguém que começa a ver o outro como a causa da sua ruína.
Começa a ver o outro como a pedra do seu sapato. Começa a ver o outro, a não enxergar o outro como uma parte dos seus relacionamentos. A primeira consequência do pecado é a quebra de relacionamentos. E a quebra de relacionamento com Deus, e veja, é simultâneo. Simultâneo. É a quebra de relacionamento com Deus e a quebra de relacionamento com o próximo. É simultâneo. Não é porque primeiro quebrou o relacionamento com Deus e depois quebrou o relacionamento com o próximo. Não, ao mesmo tempo esse rompimento aconteceu. E sabe o mais interessante? Se você voltar um pouquinho na história, quando a serpente apresenta o fruto proibido a Eva, a oportunidade de comer, e Eva fala à serpente: olha, a gente não deve nem tocar nesse fruto. Ela até exagerou, porque a ordem não dizia que não poderia tocar, não poderia comer. Mas o fato que a serpente fala é o seguinte: não, olha, Deus, Ele não quer que você seja igual a Ele. Por isso que Ele não quer que você coma. A primeira atitude da serpente nessa tentação é criar um ruído de relacionamento. Olha, Deus não quer que você coma do fruto proibido, não é porque Ele quer o seu bem, não é porque isso lá vai te fazer mal, não, é porque Ele não quer que você tenha a mesma capacidade que Ele tem de conhecer o bem e o mal. Olha, as intenções dEle não são boas, é criar um clima de desconfiança. Eu quero que você entenda isso. Pecados sexuais são gravíssimos. Pecados de alguém ficar bêbado na rua, vomitando sobre sua própria bebida, é grave. Pecados que envolvem alguém se dobrando diante de uma imagem, adorando aquela imagem, é grave. Mas existe um pecado silencioso chamado quebra de relacionamento, que é carnalidade pura, que é a quebra de devoção. E Paulo vai citar aqui nessa lista, que pecados são esses? Inimizade. Inimizade é uma palavra que fala por si, né? É a tendência da gente quebrar as amizades e quebrar esse relacionamento fora da nossa tendência natural de ficar só próximo de família e de pessoas de sangue. Quebrar inimizades ou promover inimizades é justamente promover o distanciamento daquele que não é uma ligação de sangue nosso. Tem as rixas, tem os ciúmes, as iras. Veja que Paulo usa as palavras aqui no plural: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias. Discórdia é aquela tendência de, discordar. Não pelo conhecimento. É discordar porque gosta da confusão. Quem cria discórdia, ele não quer promover debate, ele não quer promover conhecimento, ele quer promover a imposição das suas ideias. Isso é discórdia. Divisões, facções. A palavra facção aqui, talvez na sua Bíblia esteja como heresia. Se você tiver uma versão mais antiga, vai aparecer a palavra heresia, que é uma tradução literal do grego. De fato, a palavra grega que aparece ali é heresia. Só que a palavra heresia não tem o sentido que nós temos hoje de ser uma doutrina incorreta. Heresia aqui tinha um sentido de partidarismo, de se envolver em grupos e fazer ali daquele grupo, daquela ideia, o centro da minha existência e rejeitar todos os outros. Isso é partidarismo. É justamente o que ocorria ali na igreja de Corinto, quando Paulo fala: olha, tem uns que dizem que eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cristo. E aí Paulo pergunta: por acaso foi Paulo que morreu por vocês?
Por acaso foi Apolo que morreu por vocês? Por acaso foi Cefas, foi Pedro que morreu por vocês? Essa divisão, ela era tão intensa nessa igreja, que Paulo diz: eu não posso falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Essa também era a realidade da igreja na Galácia. E veja que esse pecado da quebra de relacionamento, ele é tão comum, que ele permeou várias igrejas do Novo Testamento. Eu não estou falando aqui da realidade da igreja do século 21. Esse texto aqui se refere à igreja da igreja primitiva. Essas quebras de relacionamento já aconteciam na época em que um grande avivamento estava ocorrendo ali. E Paulo, voltando um pouquinho antes ainda, no capítulo 5 de Gálatas, ele fala no versículo 15, observe comigo: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. A igreja estava nesse nível. As pessoas estavam, é claro, simbolicamente, se mordendo, se devorando. E Paulo, olha, tome cuidado que uma hora esse processo de devoramento, esse processo de comilança um do outro, vai levar vocês a uma destruição mútua. A igreja da Galácia estava vivendo isso. A igreja de Corinto estava vivendo isso. Outras igrejas, como a própria igreja de Roma, também estava vivendo isso. A igreja em Jerusalém também viveu isso. Veja, quantas igrejas importantes no Novo Testamento viveram isso, viveram essa tensão. E a gente tem que tomar o cuidado que isso não é um privilégio das igrejas do Novo Testamento. É algo que também permeia a comunidade evangélica contemporânea. Essa carnalidade da quebra de relacionamentos. Paulo, ele ao citar esses pecados, ele cita, por exemplo, alguns que a gente conhece bem: ciúme, inveja. O ciúme, ele é tênue. O ciúme, no grego, é a mesma palavra para zelo. Por exemplo, quando Paulo fala, buscai com zelo os dons espirituais, ele usa a mesma palavra que está usando aqui, para ciúmes. Quando ele fala assim, buscai com zelo os dons espirituais, ele está dizendo, busque com paixão, busque com afinco, busque com vontade. Ou seja, busque como alguém que toma aquilo e é obsessivo com aquilo. Mas tem o ciúme no sentido mal, que é essa obsessão que eu tenho assim, olha, aquela pessoa é só minha e somente minha, e de mais ninguém. Aquela pessoa não pode dividir a atenção com ninguém a não ser comigo. Essa é a doença do ciúme. E Paulo fala em outro momento, na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 13, que isso não é amor. O ciúme é o contrário do amor. Apesar do ciúme muitas vezes se vender como amor, obsessão não é amor. Você imagine só, que eu case com alguém, ou que eu tenha alguém ali do meu lado, e que eu tranque aquela pessoa dentro de casa e digo, você daqui não vai sair porque eu te amo tanto. Eu te amo tanto que você precisa ficar aqui sob a minha proteção. Você não pode sair daqui. Eu não posso correr o risco de você sair dessa casa. Eu não posso correr o risco de que você saia desse ambiente. Nem Deus age assim. Veja a palavra do filho pródigo. Quando o filho mais novo diz ao seu pai, que é uma representação simbólica de Deus, dê a parte da herança que eu vou embora. O filho pródigo estava dizendo, pai, para mim o Senhor morreu. Me dê logo a parte da herança que eu vou embora. O pai não impede que o filho vá embora. Ele vai. Embora todos os dias o pai está na varanda da casa esperando que o filho volte. E quando o filho volta,
O pai, como não era típico de um homem de respeito da época, sai correndo ao encontro do filho. Não era normal um homem naquela posição, um patriarca, sair correndo como uma criança, mas é isso que ele faz, porque tamanho é o amor daquele pai. Mas quando você volta para o início da história, aquele pai não tem como impedir que o filho vá embora, porque o amor demanda liberdade. Onde há amor, há liberdade. Onde há amor e Deus ama, por isso que Deus nos dá liberdade. O amor de Deus é tão grande para conosco que Ele nos deu a liberdade de odiá-lo. O amor de Deus é tão grande que Ele nos deu a oportunidade de rejeitá-lo. Você parou para já pensar isso? O inferno é um espaço que só é possível porque Deus ama. O que é o inferno? Certamente você está pensando aqui no inferno medieval, né? Você está pensando em pequenos demônios com um garfo, espetando as pessoas pegando fogo, enxofre para todo lado. O retrato da Bíblia do inferno é um retrato que é um pouquinho diferente disso que você tem na sua cabeça. A forma como o inferno é retratado na Bíblia é, acima de tudo, como um espaço da ausência de Deus. Deus é tão amoroso, e por ser tão amoroso, Ele dá tanta liberdade ao homem, que Ele criou um momento, um espaço, onde o homem pode viver sem a sua presença. Mas esse espaço só pode ser infernal. Entenda isso. Deus está criando um espaço, um ambiente. Olha, você não quer meu amor? Você não quer a minha presença? Ok. Está aqui, esse lugar. Esse lugar não tem o meu amor, não tem a minha presença. Mas esse lugar não é nada agradável. Entenda, não é porque Deus é caprichoso e Ele pensa assim, olha, eu vou criar um lugar mega desagradável para ver se as pessoas vão querer me amar. Não é isso. Esse lugar é desagradável não por um capricho de Deus. Esse lugar é desagradável por quê? Porque viver fora do amor e da presença de Deus é desagradável. Porque viver fora do amor e da presença de Deus é infernal. Porque viver fora da graça de Deus é viver na essência cada um desses pecados. Por isso que Paulo fala, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Por quê? Porque diante da presença do Senhor, o Senhor nos leva a um caminho novo. O Senhor nos leva a restaurar relacionamentos. O Senhor nos leva a ter um amor saudável. O Senhor nos leva a ter um autocontrole, para que a gente não possa, inclusive, se autodestruir. Por isso que Paulo fala, olha, vocês aí da Galácia, vocês estão se mordendo, vocês estão se devorando, vocês estão, olha, tome cuidado, porque vocês vão ser mutuamente destruídos. Para de pensar aquele pensamento religioso, que parece que Deus criou o pecado só para a gente não ser feliz. Já ouviu aquela frase, alguém falando assim? Ah, tudo que é bom faz mal, né? Deus criou o pecado, ou melhor dizendo, Deus classificou o pecado, porque Ele não criou o pecado, Ele classificou o pecado, para nos mostrar que o pecado, ele é um processo de autodestruição. Vivenciar isso aqui, é o que Paulo está dizendo, é ser destruído. Não é bom, irmãos, você ter uma vida que o seu coração está cheio de ira. Não é bom. Você nunca vai ter paz se o seu coração só respira ódio.
Você nunca vai ter paz se o seu coração só tem inimizade. Você nunca vai ter paz se você é aquela pessoa que desconfia de todo mundo. Sabe aquela pessoa que desconfia de todo mundo? Sabe aquela pessoa que ninguém para ela presta? Sabe aquela pessoa que ela só confia em si mesmo? No máximo, alguém que ela gerou. Ela às vezes confia ali no filho, ou até no marido, ou até na esposa, mas tirando essa rede de sangue, ela não confia em mais ninguém. E ainda acha que isso é sabedoria. Ainda se desenha como sábia, porque eu desconfio de todo mundo, vai que alguém quer passar a perna em mim. Isso é um pecado. É um pecado que a Bíblia chama de malícia. Malícia é a tendência que nós temos de perder a confiança completa em tudo. Isso não é saudável. O malicioso não tem paz. Não é que o malicioso é prudente. Uma coisa é ser prudente. Uma coisa é, de vez em quando, desconfiar de algumas promessas. De vez em quando desconfiar de alguns papos. De vez em quando desconfiar de algumas propostas. Isso é prudência. Outra coisa completamente diferente é eu viver envolto de desconfiança. Todo mundo vai passar a perna em mim. Todo mundo está contra mim. Só eu presto nesse ambiente. Não é um valor do reino de Deus. Só o meu coração está cheio de ódio, de discórdia, de divisão. Não é um valor do reino de Deus. O que o apóstolo Paulo vai definir como reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida. É como se Paulo falasse: o reino de Deus não é um debate sobre o que devemos comer ou beber. O reino de Deus não é isso, não é esse debate. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Justiça, ou seja, fazer o que é justo, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa reta, retidão. É paz, paz com Deus, paz com o outro, paz consigo mesmo. Isso é viver o reino de Deus. E Paulo fecha ainda, né? É viver também com uma alegria no Espírito Santo. Não é uma alegria que vem da piada. Não é uma alegria que vem porque eu ganhei um sorteio. É uma alegria que vem como um enchimento do Espírito Santo. O Espírito Santo me enche. E por o Espírito Santo me encher, eu estou cheio de alegria. E essa alegria independe das circunstâncias. Isso é viver o reino de Deus. Em outras palavras, é como se Paulo falasse: isso é viver hoje o céu. Você já quer estar hoje no céu? Então não viva uma vida de malícia. Não viva uma vida de ira, de ódio, de rancor. Viva a alegria do Espírito. Viva a paz do Espírito. Viva a justiça do Espírito. Você já está trazendo um pedacinho do céu para a terra. Que a pessoa que se aproximar de você possa dizer: olha, eu me sinto bem estar ao lado desse crente, dessa pessoa, porque parece que eu estou aqui, de fato, vivendo como um cidadão do céu. Que essa seja de fato a experiência que nós tenhamos como cristãos, que a gente possa respirar o céu e transpirar o céu para quem está ao nosso lado, irmãos. Esse é o nosso desafio de viver uma vida de devoção. E aí, o apóstolo Paulo vai citar aqui quais são as qualidades de um cidadão do céu. Ele fala em fruto do Espírito. Fruto aqui é no sentido, o resultado da vida de quem vive no Espírito. Qual é o resultado? Qual é o fruto que uma vida espiritual, uma vida devota gera?
a gente se engana tanto com devoção. Tem uma história maravilhosa. Vocês não sei se sabem, mas o pai da teoria da evolução, o Charles Darwin, cientista britânico, ele veio ao Brasil. Ele fez uma viagem pela América do Sul, veio ao Brasil, Argentina, o Equador. E o Charles Darwin, quando ele veio ao Brasil, ele ficou hospedado no Rio de Janeiro. E ele escrevia diário, ele escrevia o relato da viagem. E ele observou um fato bem interessante no Rio. Ele ficou hospedado na casa de uma senhora bastante rica, e ele observa no diário que aquela senhora era muito, entre aspas, piedosa. Fazia várias orações durante o dia, fazia suas rezas, rezava o terço com disciplina. Só que ele observava que, ao mesmo tempo, ela tratava os escravos como verdadeiros lixos. Ela gritava com os escravos, ela batia nos escravos, ela era arrogante com os escravos, ela humilhava os escravos, ela tinha escravos. E aí ele ficou em choque com aquilo e ele registra no diário. Como que uma pessoa que orava tanto, durante o dia todo, era tão educada com ele, o estrangeiro, branco, britânico, mas com os escravos ela era um verdadeiro demônio. Irmãos, isso é ser meramente religioso. E esse é um tipo de pecado que só você e eu podemos cometer. Quem está lá na droga, lá na rua, lá na Cracolândia, quem está nesse momento enchendo a cara num bar, ele pode cometer outros pecados, mas não esse pecado da hipocrisia religiosa. Quem pode cometer esse tipo de pecado sou eu e você, que somos pessoas da igreja. E esse é o nosso desafio. Devoção é não desconectar uma parte da vida e dizer, essa parte da minha vida aqui eu posso viver para o inferno. Essa parte da vida aqui eu posso viver para o reino das trevas. Mas essa parte aqui no domingo à noite, ou no domingo de manhã, ou no sábado à noite, essa parte aqui eu vivo para o reino de Deus. Não dá. Não dá. É exatamente isso que espantou, e é o que a gente vê. Isso é tão presente, a hipocrisia religiosa. O Brasil, por ser um país muito religioso, isso é tão evidente na nossa cultura. É um país que a gente fala de Deus o tempo todo, Deus está na boca do brasileiro o tempo todo. E aí a gente chega a um momento, não sei se vocês lembram de uma notícia que ocorreu há mais ou menos uns 12 anos atrás, em que havia 2 deputados ou 3 deputados recebendo propina em Brasília, e aí eles fazem uma oração em agradecimento. Vamos orar aqui a Deus agradecendo por esse dinheiro. Era dinheiro de propina. Olha a loucura. Olha a desconexão entre o que é de fato viver o cristianismo. Olha, agora eu orei e está tudo bem. Estou santificando esse dinheiro. É uma loucura. Isso não é viver o reino de Deus. Isso é uma paródia do reino de Deus. É uma paródia. Mas é um desafio que eu e você temos. Por quê? Porque nós queremos preservar uma boa imagem, né? Afinal, quem que não se preocupa em ter uma boa imagem pública? A gente não fala publicamente tudo que a gente pensa. Todo mundo é assim. A gente faz um pouco de teatro na rua, né? A gente faz. Você fala assim para o seu filho aí, em casa a gente conversa, né? Mas está sorrindo aqui no público. Normal. A gente chega, a gente pode estar muito mal, mas se alguém pergunta, tá tudo bem? Você vai responder, tá tudo bem, né? Até porque é desagradável aquela pessoa que você pergunta, tá tudo bem? E ela começa a falar que não tá, né? A gente cansa, né? Aí a gente fala, não, tá tudo bem. A gente faz um pouco de teatro, natural. O problema
é que a gente se acostuma a fazer teatro e pode chegar um momento que a nossa vida é uma grande peça. A nossa vida é um grande teatro. Eu tenho jeito de ovelha, tenho cara de ovelha, falo como ovelha. Porque afinal, irmãos, ser crente é muito fácil, né? A gente tem até um idioma próprio. É o evangeliquez. O evangeliquez irmão, como que está a sua vida? Estou na bênção, né? Não fala está tudo bem, fala que está na bênção. Irmão, ou não é irmão, aliás, a própria palavra irmão, né, já é parte do evangeliquez. É varão, é varoa, né? E por aí vai. São termos que só a gente conhece. E termos que a gente tem até popularizado na cultura. Nos anos 90, só crente falava misericórdia. Porque todo brasileiro falava Ave Maria. Mas agora, até mesmo quem nunca pisou numa igreja fala misericórdia. A gente tem mudado até a linguagem do Brasil. Mas isso é ser religioso. A essência da fé é o que Paulo fala aqui. O fruto do Espírito, amor. Amor. Amor é sentimento, mas não é só sobre sentimento. Amor vai muito além de sentimento. Amor é uma atitude. E uma atitude normalmente que exige sacrifício ou autossacrifício. Amor é entrega. Quando Jesus, a Bíblia diz que Ele nos amou, é porque Jesus se entregou por nós. E amar não é fácil, né, gente? Amar é contra a nossa natureza, porque a nossa natureza pecaminosa, ela é egoísta. Ela só pensa em si. E o amor é essa luta contra o egoísmo. O amor, e aqui Paulo faz uma definição, eu quero que você volte um pouquinho aqui a algumas páginas da sua Bíblia e abra na maravilhosa definição que Paulo faz do amor em 1 Coríntios 13. Olha como é uma definição simples. Versículo 4, 13, 4. O amor é paciente, Paulo fala. O amor tem paciência. O amor tem tolerância. Paulo fala ainda, o amor é bondoso. O amor não arde em ciúmes. Veja aqui. O ciúmes ardente, algum nível de ciúmes é normal. Preservação. Mas arder em ciúmes é incompatível com o amor. É obsessão. É uma espécie de egoísmo. Paulo fala ainda, o amor não se envaidece. O amor não é vaidoso. O amor não é um pavão. O amor não fica falando só de si, falando das suas qualidades. O amor, ele olha para a qualidade alheia. Ele consegue enxergar a qualidade do outro. Observe isso. O amor não é orgulhoso, não é arrogante. E aí a arrogância, o orgulho, Santo Agostinho, ele falava que o orgulho é a mãe de todos os outros pecados. Ou o pai, né? O orgulho é substantivo masculino. O orgulho é o pai de todos os pecados. Porque o orgulho é um tipo de pecado tão terrível que a gente não se enxerga como orgulhoso. Quem é orgulhoso nunca se vê como orgulhoso. Porque o orgulho é ter um conceito muito elevado de si mesmo. O orgulhoso é aquele que olha para si e diz, olha que coisa maravilhosa. Olha que, nossa, o mundo precisava da minha presença. Olha como que as pessoas conseguiam viver sem mim. Isso é orgulho. E o orgulho, por ter um conceito muito elevado de si mesmo, ele não consegue perceber que ele é orgulhoso. Porque, e observe, todo orgulhoso sabe identificar na hora o orgulho do outro.
O orgulhoso tem um radar para identificar o orgulho do outro, que é uma beleza, mas ele só não consegue enxergar o próprio orgulho que ele tem. E Paulo fala, o amor não é orgulhoso. Aí Paulo ainda diz, o amor não se conduz de forma inconveniente. Ou seja, o amor não vai levar o outro, o companheiro ao lado, ao mal, à maldade, à inconveniência. Ele não vai ser um provocador de coisas ruins. Paulo ainda diz, o amor, ele não busca os seus interesses, ou seja, o amor não é egoísta, não se irrita, não se ressente do mal. Ressentimento. Que pecado perigoso. O que é ser ressentido? O ressentimento sempre nasce. Primeiro é uma ira, depois a ira vira ódio, o ódio vira raiva, e a raiva vira ressentimento. Como diz a palavra, ressentir é sentir de novo. Alguém me fez um mal em 9 de janeiro de 1996, mas eu sinto como se fosse hoje. Isso é ressentimento. E o ressentimento, você imagina só se Deus tivesse ressentimento de nós, onde nós estaríamos? Paulo ainda diz, o amor não se alegra com a injustiça. Fulano quebrou a cara. Olha aquela pessoa ali. Olha, aquele fulano que me fez um mal, agora está indo de mal a pior. Deus pesou a mão. O amor não se alegra com o mal alheio. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Olha só, não basta não se alegrar com o mal. É necessário também se alegrar com o bem, com a beleza, com a verdade, com a bondade, quando ela acontece. O amor se alegra com aquilo que é bom. E Paulo ainda diz, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor sabe. E aí deixa eu te dar uma notícia. Há igrejas que vendem a seguinte imagem: conheceu Jesus, você vai parar de sofrer. É impossível parar de sofrer nesse mundo se eu amo, porque o amor tudo sofre. Amar é sofrer. Quando eu amo de verdade, não há como amar sem sofrer. O amor tudo crê, ou seja, o amor, como eu disse lá no início, o amor não é malicioso, o amor não é desconfiado de tudo. O amor tudo espera, ele é paciente. O amor tudo suporta, ele é tolerante. E Paulo diz, o amor jamais acaba. Que lindo isso, irmãos. Esse prédio um dia vai acabar. A roupa que você está usando, um dia vai acabar. Vai ser traça. Por mais cara que ela seja. Talvez você tenha comprado em algum shopping chique lá de Belo Horizonte. Você pagou uma nota, mas essa roupa vai um dia acabar. O carro que você tem, ele pode ser o mais tecnológico do mundo. Um dia ele vai ser ferro velho. A casa que você valoriza tanto, a casa que você ama, a casa que você construiu com tanto carinho, daqui 200 anos, ela não estará mais lá. Alguém vai ter derrubado e vai construir algum condomínio em cima. Tudo aqui é perecível. Tudo. Até nosso corpo é perecível. Deixa eu dar uma notícia para você. As mulheres começam a morrer com 19 anos. Os homens com 32 anos. Sim, o homem, ele começa a envelhecer mais depois. Não é só na cabeça não, irmãs, é também no corpo. As células começam a morrer com 30, 32 anos. As mulheres começam a envelhecer a partir dos 19. Terrível, né? Por isso que aquela impressão é verdade. Aquela impressão que parece que a mulher envelhece mais rápido é verdade. A ciência prova isso.
Mas, independente se você é homem ou mulher, depois dos 30, todos estamos caminhando para morrer. A nossa célula só começa a se desfazer. Até isso vai acabar. Mas Paulo diz, o amor jamais acaba. Isso é muito lindo. Paulo continua falando, quando ele fala que o amor jamais acaba, que ele fala que até os dons vão acabar. O falar em línguas, a profecia, um dia isso na eternidade vai acabar. O nosso conhecimento, que hoje é incompleto, vai ser perfeito. Por quê? Porque seremos plenos do amor. E Paulo fala no versículo 13, porque permanecem hoje, a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor, porque é o único que vai permanecer na eternidade. A eternidade não vai me exigir esperança, porque aquilo que eu espero vai ser concreto. Não vai exigir fé, porque a fé é crer naquilo que eu não vejo, e eu vou estar vendo. Mas o amor vai continuar. Tem um filme que eu gosto muito, é um filme assim que metade odeia e metade ama. Não tem indiferença, ou você odeia ou você ama. É um filme chamado Interestelar. Quem já viu esse filme? Quem teve paciência de ver, Pouca gente até. No filme, tem uma passagem do filme, eu não vou dar spoiler aqui, mas o filme é uma ficção científica, de 2 astronautas que vão para o espaço, e que eles superam o tempo e o espaço. Em que sentido? É uma teoria da física, em que o tempo e o espaço, o tempo, na verdade, é a teoria de Einstein, que o tempo é relativo. Dependendo de quão mais próximo você esteja do buraco negro, de uma estrela morta, há uma distorção do tempo. O tempo passa a ficar mais devagar. O que é um ano aqui, ou, aliás, melhor dizendo, o que é 1000 anos lá, é um ano aqui. Essa é a ideia. O tempo é relativo nesse sentido. Quanto mais próximo dessa distorção de energia, mais o tempo fica devagar. E aí tem um momento que eles estão próximos de um buraco negro, estão numa outra dimensão de tempo, e que uma das personagens fala justamente isso. Porque mesmo eles estando em um outro tempo em relação à Terra, aqui na Terra, o astronauta que deixou a filha criança, a filha já é uma adulta, e a filha já está caminhando depois, no final do filme, para a terceira idade, e ele continua com a mesma idade, e ele está lá olhando a filha do espaço e pensando na filha com um amor muito grande, da mesma forma como ele tinha na terra. E ela fala para ele: o amor é a única coisa que perpassa o tempo. Na hora que ela fala isso, eu até me arrepiei, porque eu pensei, um dia eu vou pregar isso, porque é o que Paulo fala. Paulo fala isso. O que vai vencer o tempo? É o amor, irmãos. Essa é a comunidade do reino de Deus, é uma comunidade de amor. E aí, complementando o que Paulo fala do fruto do Espírito, que nada mais é do que um desdobramento do amor. Paulo fala que o fruto do Espírito também é a alegria, como eu já disse, a alegria que independe das circunstâncias, é a paz, é essa paz que eu tenho com o outro, consigo mesmo, com Deus, é essa longanimidade, essa paciência, essa tolerância. Paulo ainda fala de benignidade e bondade, que no português são sinônimos. Fulano é benigno, ou fulano é bom, é sinônimo. Mas qual o sentido de Paulo usar essas duas palavras aqui? Uma coisa é ser bom no sentido de sentimentos bons. Outra coisa é ser bom na prática boa. O que Paulo está dizendo? É possível fazer bondade sem ter sentimento bom? Sim. Há quem faça coisas boas com motivações erradas. Por isso que Paulo fala que é necessário ter esse quadro completo. É necessário praticar o que é bom com um sentimento bom. Eu não posso fazer algo bom motivado pela inveja. Eu não posso fazer algo bom motivado pela competição.
Eu tenho que fazer a bondade porque há bondade no meu coração. Paulo ainda fala em fidelidade, compromisso, mansidão. Mansidão aqui é justamente mais um sinônimo aqui de tolerância. É uma pessoa que não está amargurada, não está querendo brigar com ninguém. Domínio próprio. E olha que maravilhoso. Paulo diz. Aqui também é representativo. Ele não está falando de todas as virtudes. Ele está dando um quadro aqui para a gente. A maioria desse quadro aqui tem a ver com relacionamentos. Paz, paciência, tem a ver com pessoas. Mansidão. Tem a ver aqui. A única coisa que é mais individual aqui é domínio próprio. Mas o amor, mais a alegria, mais a paz, mais a paciência, a bondade, a benignidade. Tudo isso tem a ver com relacionamento. Tem a ver com essa pessoa que está do seu lado. Tem a ver com seus familiares. Tem a ver com seus colegas de trabalho. Tem a ver com todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Jesus, que o Messias viria para reconciliar o pai ao filho. Irmãos, se há na sua família pai e filho brigado, você não deve ser um alimentador desse conflito. O seu chamado é o chamado da reconciliação. Você é o canal de reconciliação. Ah, mas fulano está errado, o outro está certo. Reconciliação, ele não quer saber quem está errado ou quem está certo. Ele não quer saber quem tem razão ou quem deixa de ter razão. Reconciliação é primeiro, inclusive, a renúncia desse coração que se apega à razão. Reconciliação não é algo que eu vou conseguir meramente pelo convencimento. É algo que eu vou conseguir pela atitude. O apóstolo Paulo fala: eu vou amontoando por meio desse perdão, por meio dessa atitude de mansidão, brasas vivas sobre a cabeça daquele que está errado. E a interpretação ali é o seguinte: brasas essas que vai levar, eu faço o bem a quem me faz mal, para levar ele até mesmo a perceber que o meu convencimento não é por palavras, o meu convencimento é por: eu estou te fazendo bem, apesar de você me fazer o mal, para que você perceba que esse mal não vale a pena. Paulo, ele ainda fala: contra essas coisas não há lei. Olha que maravilhoso, irmãos. A gente, às vezes, os evangélicos têm uns medos, umas paranoias, e de vez em quando a gente tem medo que as igrejas sejam fechadas. Desde que o mundo é mundo, o evangélico tem esse medo aqui no Brasil. E as igrejas nunca são fechadas. Mas mesmo que um dia todas as igrejas fossem fechadas, mesmo que um dia a gente fosse proibido de pregar, Paulo diz: contra essas coisas não há lei. Pode haver o maior tirano do mundo nos proibindo de tudo, mas ele não tem como proibir você de amar. Não tem como proibir a alegria. Não tem como proibir a paz. Não tem como proibir a bondade. Na China, de Mao Tse-tung, quando ele fez a Revolução Cultural, ele mandou prender todos os cristãos. Só que a ditadura chinesa teve uma péssima ideia. Resolveu, dizendo assim: a gente tem que separar os cristãos para que eles não fiquem juntos num grupo, remoendo as suas ideias ali em grupo. Resolveram separar os cristãos, colocando cada um numa cela diferente. O que esses cristãos fizeram? Amaram os seus companheiros de cela e começaram a evangelizar. Foi o maior ato missionário que o governo chinês poderia ter feito, porque contra essas coisas não há lei.
Você pode proibir, você pode decretar, mas você não tem como proibir o amar, o ser bondoso, o ser manso, o ser tolerante. Não tem, irmãos, contra essas coisas. E Paulo diz, os que são em Cristo Jesus crucificaram a carne, crucificaram essa natureza, as suas paixões, os seus desejos, inclusive esse desejo de devorar um ao outro. A gente pensa em desejo, a gente ouve a palavra desejo, a gente já pensa em sexualidade. Também. Mas existe um desejo muito sutil no nosso coração, que às vezes a sexualidade é o tipo de pecado que quando você vai ficando mais velho e a própria biologia vai tirando um pouco do seu apetite sexual, isso até melhora. Mas tem uma coisa que você pode ter 100 anos, tem um desejo que não passa, que é o desejo de odiar o outro, que é o desejo de ter raiva do outro. Esse não passa. Esse desejo aqui, ele tem que ser mortificado diariamente pela gente. Ou seja, você quer ser devoto? Você quer amar Jesus de fato? Comece a amar o seu irmão. Você quer ser devoto? Você quer de fato mostrar que você é uma pessoa santa? Que você é uma pessoa santificada em Cristo Jesus? Começa a mortificar a sua carne e começa a mortificar esse desejo de estar certo o tempo todo, esse desejo de fazer só as suas vontades. É fácil? Não é fácil. É fácil para mim? Não é fácil. É fácil para você? Não é fácil. Mas a gente consegue, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, tudo que nós fazemos de bom, isso só é possível porque o Senhor nos ajuda por meio da sua graça. Amém, igreja?